Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um evento da ABAR, mais um webinar que nós vamos aqui discutir temas relevantes para a regulação. Queria agradecer a presença dos convidados que aqui estão, dos nossos palestrantes, as nossas palestrantes, o time das mulheres superpoderosas que vão hoje debater aqui com a gente, a todos os reguladores que nos acompanham nessa tarde, e dizer que é um prazer aqui em nome da ABAR, em nome da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, Institucionais, Governança e de Controle Social, trazer aqui mais um tema de relevância para a regulação nacional. Eu sou Carlos Roberto Oliveira, sou secretário executivo da CTG, e hoje a pauta que nós temos aqui, o tema que foi escolhido para essa tarde, é a linguagem simplificada no ambiente regulatório. Esse tema que já foi trazido em outras oportunidades, mas ele sempre é oportuno e sempre é muito importante ser destacado, que a simplificação da comunicação com o usuário, com a sociedade, é uma premissa básica da regulação. E para isso nós trouxemos aqui um super time de reguladoras e de experientes profissionais do setor. Queria agradecer aqui, então, primeiro, a Samira Bevilacqua. Samira, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Samira, que trabalhava até recentemente na Arcesp e agora é consultora e pesquisadora de regulação. Então, está aí, Samira, para trazer um pouco do conhecimento acumulado de tanto tempo com a gente. Queria também agradecer a Silvia, Silvia Vivona, que é responsável pela assessoria de imprensa da Gerência de Comunicação Social da Arcesp, está lá vinculada com a Diretoria de Relações Institucionais. Obrigado, Silvia, mais uma vez, por colaborar com a CTG, com a ABAR. E hoje, estreando aqui, primeira vez com a gente no nosso bate-papo, nós temos a Tassiana Neto Leme. Tassiana, que é especialista em recursos hídricos e saneamento básico da ANA, e ela é coordenadora do projeto Hidrologiques, Linguagem Simples. Então, Tassiana, muito obrigado por atender nosso pedido, por aceitar o nosso convite, e dizer para todos que aqui nos acompanham que elas vão fazer uma breve apresentação individual, e que desde o início todo mundo já está convidado aqui para colocar as perguntas, as dúvidas no chat, que logo após a apresentação delas nós vamos para uma sessão aqui de bate-bola, de perguntas e de respostas. Então nós vamos começar aqui com a Samira, que faz sua apresentação, depois passamos para a Silvia e finalizamos com a Tassiana. Obrigado mais uma vez, em nome de toda a diretoria da ABAR, aqui fazendo esse nome do nosso presidente, Vinícius Benevides, e eu passo a palavra para a Samira. Samira, fica à vontade, a palavra é sua. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer primeiro ao Carlos, em nome do Carlos, agradeço toda a diretoria da ABAR pelo convite, por estar mais uma vez aqui, nesse fórum que eu atuei durante mais de 20 anos, e para mim é um prazer poder estar aqui e dialogar com esses colegas e amigos de longa estrada da regulação, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês só me falam se está ok, se está em modo apresentação e se está todo mundo ouvindo. Vamos lá, tá, tudo ok. Então, vamos lá. Então, tá. Eu vou falar, gente, então, boa tarde para todo mundo, né? Acho que vai ser uma conversa aqui muito, muito legal e muito importante que a gente tem que ter durante esse período da minha longa vivência no ambiente regulatório. Eu tive algumas funções, ocupei algumas posições muito mediativas, né, de fazer a mediação com a sociedade. Eu fui ouvidora, eu fui superintendente de relações institucionais. Então, nessa relação com a sociedade, com diversos públicos, a gente percebe o quanto a linguagem é importante para essa comunicação e quanto o ambiente regulatório muitas vezes está distante ainda de uma conversa em que todo mundo capte o que o regulador quer dizer, né? Então, para voltar um pouquinho, né, eu vou começar a falar um pouquinho da linguagem, né, da importância da linguagem no processo de comunicação humana, né, que a gente tem tanto a linguagem animal, né, e a linguagem humana, né? A linguagem animal ela é não verbal, ela tem sinais, sons e movimentos. Quando a gente passa para a linguagem humana, né, com o desenvolvimento da espécie, a gente passa a ter também linguagem não verbal, a gente também tem sinais, sons e movimentos, mas a gente tem o grande diferencial que dá a condição humana, que é a linguagem por palavras, que é o discurso articulado, né, que tem significados, que tem símbolos, que quando eu falo com alguém, aquele alguém está entendendo o que eu quero dizer, né, desde que tenhamos o mesmo idioma.
né? E isso tudo é formado dentro de um processo de cultura, né? Da nossa cultura, dentro do processo de socialização, quando desde criança a gente nasce sem saber falar e vai aprendendo com a educação dos pais ou do responsável, que a gente vai, como é que a gente vai dialogando ao longo da vida, né? Então, a gente tem um teórico da antropologia que diz assim, né, que o ser humano nasce como se fosse um hardware zerado, né? E que à medida que a gente começa a viver, vão entrando softwares, né? E a gente vai formando uma cultura. Então, assim, eu nasci aqui, mas eu sou brasileira, mas eu poderia ter nascido no Japão. Eu teria uma outra forma de comunicação, uma outra forma de linguagem, uma outra forma de posicionamento no mundo, né? Então, a linguagem é muito importante, né? E é fundamental no nosso processo de socialização e da vida, né? Quando a gente pega a linguagem no significado, né? Quando a gente vai ao dicionário, né? Eu fui ao Michaelis pegar como é que ele estava, como é que é explicado a linguagem, né? A linguagem, em todas as suas definições, ela pressupõe, ela sugere, né, compreensão, entendimento, troca, reciprocidade, inclusão, né? A linguagem, ela nunca é sozinha, né? Ela é entre eu e o outro, entre eu e um grupo, entre o grupo e eu, e então ela sempre tem um relacionamento, né? Então, e para ter esse relacionamento, ela tem que ter um entendimento comum, né? Então, aqui são algumas definições. Depois eu vou deixar essa apresentação disponível, se alguém tiver interesse. E aí eu queria falar agora assim, né? Quando é que a gente tem. Peraí, essa faixinha está na frente de vocês, do conteúdo, a faixa do Zoom? Não. Não? Ah, então é só no meu mesmo. Então tá. Então, bom, a gente tem a linguagem, né, que é esse processo de reciprocidade, e aonde começa a pegar? Começa a pegar quando a gente começa a ter a linguagem técnica, né? Então, a linguagem técnica, ela começa por quê? Porque ela vem para estabelecer nichos de conhecimentos específicos, né, de uma correlação entre, sei lá, e a gente tem várias linguagens técnicas, e que o objetivo é tornar claro num contexto específico aquele conhecimento. Só que aí a linguagem técnica, ao mesmo tempo que ela vem acompanhada de um desenvolvimento científico para a condição humana, para a qualidade de vida humana, ela também traz um problema que é esses termos técnicos. Então, quando a gente fica só nesse sistema hermético, fechado e técnico, a gente acaba excluindo quem não está nesse meio, né? Então, a gente tem vários exemplos de linguagens muito técnicas que perpassam a nossa vida, o nosso cotidiano, né? Que é a linguagem médica, a linguagem jurídica, a linguagem de engenharia, a computacional, a linguagem de economia, e a gente vai ouvindo isso ao longo da vida, e algumas coisas a gente vai captando no senso comum, ou às vezes a gente vai, estuda, tenta entender, ou a gente se forma em alguma dessas áreas, e a gente passa a dominar esse conhecimento. No ambiente regulatório, também tem uma linguagem muito específica, né? Só que é uma linguagem que ela é historicamente recente, né? A regulação, ela data do final dos anos 90, então historicamente ela é muito recente, e ela se diferencia de alguns outros tipos de linguagem. Por exemplo, ela não é uma linguagem intuitiva, como é a linguagem digital, ela não é sensorial, como a linguagem artística, ela não é cotidiana como a atividade jurídica, que a gente sempre tem, assim, precisei de um advogado para uma causa, de uma causa familiar, de uma separação, de uma pensão alimentícia, enfim, um problema de trabalho, enfim, a gente, de algum modo, a gente sempre tem uma linguagem jurídica que perpassa a nossa biografia, né? E a linguagem regulatória, ela também não é biográfica, no sentido de que ela está no meu corpo quando eu vou ao médico, né? Então, vários conhecimentos da linguagem médica, embora a gente não domine tanto, mas ela está mais próxima da gente do que a linguagem regulatória, né? Então, essa linguagem técnica, né, e a linguagem regulatória, quando a gente não olha com cuidado e não tem um olhar atento a ela é naturalmente excludente, né? A gente pega algumas pesquisas e estudos sobre linguagens técnicas. Por exemplo, eu encontrei uma pesquisa sobre a dificuldade
do público entender, dos pacientes entenderem o que o médico diz. Então, assim, 43% sofre que não entende o que o médico diz. Então, veja que gravidade, né? Você vai ao médico, ele te passa o que você tem que fazer, ou te passa uma receita, ou te passa uma dieta, enfim, eles usam algumas linguagens que eu vou para casa com o meu problema de saúde sem saber o que é para eu fazer, sem saber qual é a gravidade do que eu tenho e sem saber o que ele quis dizer para mim sobre a minha vida, sobre o meu corpo, né? Outra linguagem também técnica, que também tem vários estudos que falam sobre isso, que são estudos sobre a linguagem jurídica, né? Que a linguagem jurídica ela é muito rebuscada, ela é inacessível, e isso, né? Essa forma de escrever, da oralidade, da escrita da linguagem jurídica, ela viola alguns princípios constitucionais, né? E que ela impede que a população, do modo geral, tenha acesso à justiça e também à publicidade, porque tem essa linguagem muito difícil, né? A linguagem jurídica usa muitos termos em latim, né? E isso também faz com que eu, na minha experiência regulatória, eu mesma tinha muita dificuldade de entender alguns pareceres do dia a dia, do cotidiano de regulador, de pareceres jurídicos, né? E então a linguagem regulatória ela é uma prima irmã da linguagem jurídica, né? Ela tem uma interface muito próxima, assim como ela tem uma interface muito próxima com as áreas de engenharia, as áreas técnicas, e também se usa muitos termos em inglês, às vezes também em latim. Então, tem um estudo, né? Eu não encontrei nenhum estudo muito específico sobre a linguagem no ambiente regulatório, né? Eu acho que é uma demanda que vale a pena ser investida para estudar esse tema. O que eu encontrei foi naquele relatório da CGU, que ela faz um estudo sobre a capacidade regulatória das agências reguladoras, e tem um item que é a clareza e simplicidade da linguagem utilizada para a divulgação dos resultados das análises de impacto regulatório. Mas é um item bem específico e, considerando que poucas agências fazem uma análise de impacto regulatório, isso ainda a gente pode dizer que é uma coisa incipiente, né? Essa preocupação com a linguagem no ambiente regulatório. E isso é fundamental para a participação social, né? E, como eu disse, faltam estudos e pesquisas específicas sobre isso, né? Então, a linguagem inclusiva, né? A linguagem inclusiva, o que ela precisa ser para ela ser inclusiva? Ela precisa ser, antes de tudo, ela precisa ser pública, né? Ela precisa ser pública, e para ser pública ela tem que ser clara, assim como a cultura na qual está imersa, né? Quando eu converso com alguém, a cultura é pública e as pessoas entendem o que eu estou falando porque nós estamos imersos no mesmo contexto cultural, né? Nós trocamos os mesmos valores, os mesmos símbolos, os mesmos significados, e isso faz com que a conversa flua. Então, para a linguagem, ela precisa, para ela ser inclusiva, ela também precisa ser pública nesse sentido. E, então, porque a gente só vive e sobrevive porque temos essa forma de comunicação articulada, onde os significados são compartilhados, seja pela oralidade ou pela escrita. Isso precisa ser aplicado e resguardado em todos os âmbitos da vida humana, né? Não só na linguagem médica, jurídica, mas na linguagem regulatória, especialmente também, porque os serviços públicos são essenciais à existência humana e precisam estar ao alcance do entendimento da população, porque isso é cidadania, né? A gente proporcionar que as pessoas entendam aquilo que elas estão consumindo, o que elas estão usando, quais são os direitos, quais são os deveres que ela tem, isso é cidadania. Então, a gente, voltando, né, como é que a gente pode melhorar isso, como é que isso no ambiente regulatório pode ser melhorado? Eu acredito que é pelo aumento da participação social. Se a gente pegar, né, as legislações de controle e participação social, o Brasil ainda ele tem instâncias que são bem consolidadas, mas ele não tem um grande marco, um marco sobre as participações sociais, né? Ele tem um artigo que é garantido na Constituição Federal, né, que é assegurada a participação em políticas públicas, aí veio o surgimento das agências, e aí na década de 90. Aí, em 2014, surgiu uma Política Nacional de Participação Social, que foi um grande avanço democrático, né? Porque aí sim surgiu esse marco, mas em 2019, esse marco foi revogado.
Isso representa um retrocesso, né? Quando você extingue e limita instâncias, você não torna obrigatória. Então, a participação social no Brasil, nas instâncias públicas, elas precisam ser aprimoradas e precisa ser retomada a política nacional de participação e controle no país, né? Os mecanismos adotados, né, especialmente no âmbito da regulação, são as audiências, consultas públicas, né, os conselhos de consumidores, os conselhos orientativos, consultivos, desculpa, e as ouvidorias. Esses mecanismos, eles são muitíssimo importantes e eles são muito eficientes, mas eles não dão conta de toda a demanda, eles não são suficientes para abarcar uma grande participação popular, né? Daquele cidadão que não é representado por entidades de classe, por sindicatos, por associações, pelas empresas, por empresas de consultorias, por ONGs, né? Então, esses mecanismos, e muito por conta também da linguagem, né? A linguagem é um dos fatores determinantes para que isso aconteça, de que a população não participe do ambiente regulatório, é que a linguagem é muito difícil, é muito complexa. Então, assim, a gente, quando se sente que a gente é um assunto que a gente não domina, né? E eu acho que isso é uma característica de todos nós, quando, assim, quando a gente fala, bom, eu não vou palpitar aqui porque eu não conheço, né? Então, assim, em terra de estranha, a gente pisa no chão devagar. Então, é isso, a linguagem é a forma de abarcar a população para o ambiente regulatório, né? E quais são os desafios do regulador, né? Os desafios do regulador são imensos, né? São muitos pratos para segurar, né? São muitos pratos para equilibrar, tem o equilíbrio entre o poder concedente, o prestador e o usuário, e aí, fora isso, tem a tecnicidade da linguagem, né? Que é um cenário de desconhecimento do papel das agências, né? Começa desde o início, assim, do papel das agências, né? A população não compreende, não conhece, né? Para que são as agências, quais são as agências, como é que elas funcionam, né? E isso tudo acontece porque tem uma simetria de informação, né? As empresas e concessionárias que atuam nos setores regulados, elas detêm conhecimento do negócio, elas dominam a linguagem que a população não domina e elas conhecem as complexidades tecnológicas, os dados mercadológicos. Aí outra simetria é a de oportunidade, porque os prestadores, né, eles têm um acesso muito mais facilitado ao setor, ao regulador, né? Ele possui mais oportunidades em reuniões, congressos, em audiências e consultas públicas que são abertas a toda a população. Invariavelmente, quem participa são associações, são prestadores e algumas consultorias, mas um usuário, pessoa física, estar presente ou virtual, nessas instâncias de participação social, é muito raro, né? E tem a simetria de linguagem, que a gente volta e retoma a linguagem, né? Que a utilização de termos técnicos presente nas normas e regulamentos torna difícil a compreensão por parte dos usuários, né? Até mesmo dos mais básicos dos direitos e deveres dos serviços regulados, né? É como se o regulador e o usuário falassem quase um idioma diferente, né? Que se falasse como se alguém viesse aqui e falasse em coreano comigo. Então, assim, esse olhar atento para trazer o usuário para o serviço público é a linguagem simples que pode fazer isso, né? Então, quando a gente fica frente a frente com esses desafios, né, o que tem que fazer? Né? Ampliar a participação social, aumentar a representatividade e assegurar a diversidade, né? Isso seja de classe, de raça, de gênero, de todas as especificidades e representatividades que tem a sociedade brasileira. E o Estado ele precisa se aproximar da população. E como que ele tem que fazer isso? Ele tem que fazer nos dois sentidos, né? Não é só ser uma instância em que ele recebe, né, nas audiências, nas consultas, que o usuário vai lá, mas que no fundo ele não vai, mas ele também tem que fazer um caminho inverso, ele tem que ir até a população e ouvir o que ela está dizendo, né? O que ela precisa, como é que ela quer ser informada, né? E a linguagem é a principal ferramenta da qual os outros instrumentos se apropriarão, né? Se a gente tiver uma linguagem simples, é dessa forma que a gente consegue chegar
a população em sua diversidade, né? Uma política regulatória inclusiva, né, de acordo com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é garantir que a regulação seja implementada de acordo com o interesse público. Então, ela precisa ser inclusiva, contexto de cultura de governança, administração pública aberta ao diálogo, né? Receber contribuições para imprimir boas práticas em todas as etapas do processo das regulamentações. Então, eu acho que esses dois itens que estão aqui sublinhados, né, aberto ao diálogo e receber contribuições para imprimir boas práticas, e eu acho que esse é o sinal de alerta aonde eu vejo oportunidades de melhoria no ambiente regulatório, né? Uma boa prática, né, que algumas agências utilizam é a pesquisa, né? E a pesquisa como instrumento de participação social, né? Que não são pesquisas técnicas, né? São pesquisas técnicas no sentido que ela tem uma metodologia, ela é específica, ela exige uma formação, ela é uma especialidade, mas ela não é, eu digo que não é técnica no sentido de ir com argumentos técnicos, né? É uma pesquisa que ela pode ser, que ela vai ao cidadão para ouvir o que ele tem a dizer do serviço público, né? Que ele utiliza, que ele paga, que é fundamental para a sua existência, né? Então, a pesquisa é um importante instrumento de gestão para a administração pública. Ela é uma forma de participação nos processos de definição das políticas públicas, né? Ao contrário dos mecanismos comumente adotados, né? Que tem audiências e consultas públicas com dias e locais definidos, né? Para que a sociedade possa ser ouvida, seja virtual ou presencial, mas existe um dia, uma hora, é muito específico. A gente muda é o caminho inverso, né? É o Estado que vai até o cidadão. A pesquisa ela tem esse poder de inverter esse caminho, né? E é um instrumento adotado que eles se mostram, né? Ela mostra suficiente para trazer a representatividade, né? Seja por pesquisas quantitativas, que aí você tem as amostras e você consegue calcular qual é a representatividade que você tem, sejam as qualitativas, enfim, a participação individual, que é inexpressiva no ambiente regulatório, ela pode se tornar muito maior por meio da pesquisa. Então, eu vejo a pesquisa como uma boa prática para ampliar a participação social, né? Por quê? Né? Porque a opinião dos usuários é um indicador complementar aos indicadores técnicos de acompanhamento da prestação de serviços, ela não inviabiliza e nem os indicadores técnicos podem inviabilizar a opinião do usuário, né? Porque é ele que sente, é ele que usa, ele que precisa saber das suas necessidades, né? Ele elimina o viés do usuário, que procura habitualmente as instituições, né? A pesquisa elimina isso, porque quando os usuários procuram normalmente as instituições para instâncias de reclamações. Então, é quando ele está insatisfeito, né? Então, se você faz o caminho inverso e aí, o Estado vai até o usuário, ele não necessariamente ele pode estar insatisfeito, ele pode trazer outras melhorias, outras ideias, e é um processo mais rico e diverso, né? E ele pode ser aplicado, a pesquisa pode ser aplicada tanto para avaliação antes como posterior à edição das normas, né? Isso é uma possibilidade, mas que é bem pouco utilizada, e, na verdade, eu não tenho conhecimento no âmbito da regulação, né? A gente conhece mais as pesquisas quantitativas, né, que são a avaliação dos serviços e do órgão regulador, né, que são entrevistas individuais. Agora, as entrevistas qualitativas, feitas por grupo focal, para avaliar normas e regramentos antes e depois, eu não tenho conhecimento que isso seja feito no ambiente regulatório. É uma prática muito adotada pelas campanhas políticas, né? E também pela publicidade, antes de você lançar uma peça, antes de você lançar um programa de governo, antes de você lançar uma ação governamental. Aí é feita uma pesquisa para ver como é que a população vai receber e depois, normalmente, se faz outra para testar como é que foi, o que aconteceu, o que precisa ser ajustado. Esse seria um caminho a ser perseguido pelo órgão regulador, que eu acho que pode trazer muita riqueza nesse trabalho tão importante que as agências fazem. Né? Então, como é que a gente pode assim aprimorar? Trouxe aqui algumas ideias de como é que a gente pode aprimorar a comunicação, né, das normas. Né? Eu acho que as normas têm que ter glossários e elas podem ser acompanhadas de materiais mais didáticos, vídeos, cartoons, infográficos, né?
E até para a gente saber como é que a gente deve comunicar essa forma mais simples, é interessante a gente ouvir o usuário, né? Como você quer ouvir, né? Como é que você quer, qual é a forma mais fácil de compreender, né? E isso vai ter um recorte, vai ter um recorte de classe, vai ter um recorte de nível de escolaridade, como é que, eu sei que é complexo e tal, mas como é que os diversos grupos que compõem a sociedade querem receber e precisam receber essa informação, né? Então, o que é sempre bom, né, a gente não perder de vista é que a possibilidade de participar da gestão e definição de políticas públicas reforça o sentimento de cidadania, né? Ela aproxima a população das instâncias de decisão e permite a colaboração para o futuro do ambiente regulatório. E isso a linguagem simples proporciona. Eu tenho experiência na área de pesquisa, e sempre que você faz, principalmente pesquisa qualitativa, que são com grupos focais, e que as pessoas estão ali, foram convidadas para que elas falam o que elas pensam, o que elas acham, como elas avaliam, isso é de uma riqueza enorme, e as pessoas se sentem como parte de um processo democrático de construção de um país mais justo, né? Ela se sente representada nessas práticas. A linguagem simples, né, e os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, ela vai ao encontro de dois principais. Eu trouxe dois, mas ela perpassa praticamente quase todos, né, mas eu trouxe dois, né, que é a ODS 6, que é a garantia da disponibilidade e a gestão sustentável de água potável e de saneamento para todos, né? A linguagem está nisso, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo, né? É um novo momento do setor de saneamento, então é importante que as pessoas participem de todos os processos, né? E o ODS 16, né, que é paz, justiça e instituições eficazes, né? E a linguagem simples também está fincada nessa ODS, né, que é proporcionar sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, né? Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E isso pode ser feito por meio da linguagem. Eu queria voltar, assim, para finalizar, né, que para a gente é importante a gente resgatar um pouco o processo da linguagem inicial, né, de quando a gente começa a exercitar uma linguagem simples, né, quando a gente começa no processo de socialização, que a gente recebe, né, o exercício da linguagem, ela é sempre cuidadosa, ela é objetiva, ela é clara, ela é informativa e é segura. E eu acho que esses são algumas diretrizes que a gente pode colocar no foco da gente quando a gente está trabalhando com informação pública, né? Que seja uma linguagem cuidadosa, objetiva, clara, informativa e segura, né? Então, acho que é preciso a gente resgatar, fazer um resgate da linguagem generosa, né? Para que todos os cidadãos possam ser incluídos no ambiente regulatório, né? Eu coloquei aqui essa ilustração, né, que é de uma avó e tal, porque é isso, né? A gente sempre leva, assim, a gente leva para assim, não, porque minha avó dizia isso, né? E são algumas crenças, algumas coisas que a gente acredita e que são informações que foram passadas para a gente de forma muito generosa, e de forma muito cuidadosa e objetiva que a gente leva para a vida, né? E assim, para encerrar, eu queria dizer que, né, nesse processo desse diálogo, né, o homem não se enxerga sozinho, né? Ele precisa do outro como seu espelho e seu guia. E a linguagem é a forma da gente conseguir isso. Aí eu agradeço, eu concluí aqui. Tirei? Pronto. Bom, Samira, Tirei? muito obrigado, viu? Sim, saiu. Queria agradecer Obrigada. imensamente sua participação. Fica por aí que nós já temos uma pergunta aqui boa e eu vi que você conseguiu aí sintetizar de forma muito objetiva, né, essa preocupação e essa dificuldade que a gente encontra no dia a dia, né? Como é que nós vamos aliar a tecnicidade, fazer um relatório que realmente consiga transmitir toda a informação técnica, mas fazer com que isso seja acessível. É um desafio. Obrigada. Obrigado demais Então, pela sua participação. Vou passar a palavra agora para a Silvia. Silvia, está com você, fica à vontade. Olha, eu acho que eu vou pedir para a Alessandra, então, passar a minha apresentação, porque estava dando aquele pepininho lá. Alessandra, você pode me ajudar? Probleminha técnico, né? Vamos lá, Alessandra. Claro. Primeiro, eu quero agradecer também o convite da BAR, tá, Carlos? Obrigada. Super importante falar sobre esse tema. É um negócio que eu estou levando aí já faz uns anos e agradeço imensamente.
Será que a Alessandra conseguiu? A Alessandra está aí. Vamos lá. Consegui. Consegue visualizar? Está todo mundo visualizando? Eu estou conseguindo também. Ok. Então, ótimo. Pode passar, Alessandra. Bom, a gente vai começar, toda a história da linguagem simples aqui na Arcesp começou com uma consulta pública, da nossa primeira agenda regulatória, que foi de 2019 2020. Justamente, a gente já se preocupava com essa questão da linguagem no ambiente regulatório, que é realmente complicado. Eu, quando entrei na agência, 11 anos atrás, foi super difícil para eu tentar engrenar ainda, mas eu estou na área de comunicação, a gente tem que saber de tudo um pouco para poder transmitir isso, né, para as pessoas. Então, tudo começou nessa contribuição do Instituto Democracia e Sustentabilidade, então a gente começou o estudo a partir daí, né, dessa consulta pública. Pode passar. Os nossos objetivos, então, é dar, né, a transparência da informação, vencer essas barreiras de comunicação, muita coisa aí, o que a Samira já disse, a realidade, né, dessa dificuldade da comunicação, e garantir que esses documentos da agência, né, de tudo que a gente trabalha, que tudo que a gente produz aqui, seja mais transparente, né, mais viável, para que todo mundo possa entender. Então, a gente tem os marcos legais aqui de transparência da Arcesp, né, da nossa agência, é a nossa lei complementar, a 1025, a gente tem também o SIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, a CADA, que é a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, e também o Projeto de Transparência e Participação Social da Arcesp. São alguns instrumentos aqui que a gente já trabalha. Evidente que o principal marco, assim, de importância da transparência no setor público é a Lei de Acesso à Informação, né, a LAI. A LAI, ela veio já no artigo 5º, ela já diz ali, né, clara, linguagem clara e de fácil compreensão. Também no artigo 8 já está ali especificado que nos sítios, né, nos sites, né, no mundo digital, isso também, dentro do serviço público, tem que haver uma maneira mais objetiva e transparente, clara e linguagem de fácil compreensão. Existem também decretos, né, da Política de Gestão de Conhecimento e Inovação, o Governo Aberto do Estado de São Paulo, outro decreto também que regulamenta a LAI, e uma lei da Política Municipal de Linguagem Simples, que eu vou contar isso mais para frente para vocês, que é da LAB 011 do município de São Paulo, da Prefeitura. Bom, a linguagem escrita e clara, né, a experiência. Eu vou contar rapidinho para vocês de onde surgiu. Esse movimento, ele já existe desde a década de 70, lá na época de Nixon e tal, mas nunca foi levado assim com muita ênfase, né, na questão com o poder público. Então, Estados Unidos, Inglaterra e tal, já começaram isso, mais para 2010 foi, na verdade, Estados Unidos, que tem um movimento que chama Play Language. Na verdade, a instituição tem sede no Canadá, e eles reúnem profissionais de diversos países. Esse movimento, então, teve mais força em 2010 no governo do Barack Obama, que ele assinou a Lei de Redação Clara, e no dia 10 de outubro de 2010 é a data do Dia Internacional da Linguagem. Ou seja, tudo que está no meio da política pública e dos servidores públicos tem que haver a linguagem clara e acessível e transparente ao cidadão. A Austrália também tem um material extremamente bacana, assim como o Reino Unido. Aí a gente também tem os países de língua espanhola, tá? A Colômbia tem um trabalho excelente nessa questão da linguagem clara, né? Não é, eles chamam de linguagem clara, é o Laboratório de Simplicidade. Tem também no Chile, em 2004, a Lei Fácil, a Rede na Argentina, que surgiu em 2018, e o Plano Nacional de Desenvolvimento no México, que é em 2007. Ou seja, não está tão assim fora de contexto. O pessoal está trabalhando e acho que o assunto é super importante, só precisa todo mundo querer mesmo ser bastante claro. Pode passar. E no Brasil? Bom, aqui a gente começou, como eu falei, acho que a primeira mesmo lei que foi estabelecida foi no município de São Paulo, com a LAB 011, e agora, saiu do forno agora a lei no estado do Ceará,
que é com outro laboratório que é super bacana, que chama Iris Laboratório, que também está no próximo slide, que é lei do governo, tá? Do estado do Ceará. Então, aqui a LAB 011, como eu já falei para vocês, virou lei em 2020, da Política Municipal de Linguagem Simples. Do próximo, o Ceará, que é o Laboratório de Inovação de Dados do Governo do Estado, é um programa super bacana e super robusto. Quem tiver disponibilidade de dar uma checada lá, as meninas são ótimas, a gente já fez, enfim, webinars, depois conto também um pouquinho mais para frente, mas essa lei agora estadual do Estado do Ceará, ela tem uma pequena diferença da municipal, porque além de ser de linguagem simples, é de direito visual. O design, o layout, são muito importantes para essa questão da facilidade no entendimento da linguagem simples. Temos também o Espírito Santo, Paraná e o Rio Grande do Sul, com materiais não tão assim, robustos, mas existe. Agora, o Ceará realmente é um dos melhores trabalhos. No âmbito das agências reguladoras, a gente sabe da Ana, quando eu estava fazendo esse estudo, na verdade, a Tassiana me deu aí meio o caminho das pedras lá em 2019, 2020, quando eu liguei para ela e falei, estou trabalhando nisso e tal. Ela já estava trabalhando no hidrojole, que não consigo nunca falar o trabalho lá da Ana. E aí a ANEEL também eu soube que tem feito cursos de capacitação de linguagem simples como servidores da área. Também assunto difícil de entender, energia elétrica, enfim, tudo isso que a gente regula aqui no estado de São Paulo também. Mas é no ambiente regulatório do estado, do nosso estado paulista, que eu acho que o Darcesp, de fato, é o pioneiro. A gente entrou com esse estudo e já deu uma boa avançada, como eu vou mostrar para vocês. A gente fez uma pesquisa de avaliação aqui dos serviços prestados pela Darcesp em 2019 e 2020. A Samira, até essa época, já trabalhava aqui, então ela sabe bastante sobre isso. Claro que as pesquisas de satisfação são instrumentos super importantes, né, de transparência e participação social, como ela já citou. Então, nessa pesquisa que a gente fez da Arcesp, a gente descobriu que 84,4% dos usuários não conhecem a audiência e consulta pública. Ou seja, é um dos instrumentos mais usados por nós, né, pelas agências reguladoras, e as pessoas não conhecem, sendo que esses entrevistados, eles foram selecionados do banco de dados do nosso serviço de atendimento ao usuário, ou seja, eles conhecem a Arcesp, mas eles não conhecem que a gente tem esse serviço, né, põe disponibilidade de jogar, né, de conversar com o público em geral. Não conhecem, então, ponto ruim. A gente tem que trabalhar isso. Pode passar. As prefeituras, por exemplo, elas até aprovam, ou porque conhecem, né, claro, é um trabalho, o poder concedente, né, já tem um pouco mais de familiaridade com as questões regulatórias, assim como as concessionárias, que a gente regula e fiscaliza, já tem esse conhecimento, né, apesar de ainda precisarem e indicarem um certo aprimoramento nessa questão da linguagem. Então, o que a gente precisa? Como acho que a Samira também já disse, a gente precisa se aproximar do segmento residencial e do segmento comercial. É um público carente, a gente sabe disso há muito tempo, não é nenhuma novidade, mas a gente precisa o quê? Precisa que essas pessoas entendam do que a gente está falando, porque esse público, eles pagam, né? Eles têm esse serviço e eles muitas vezes não entendem como funciona, como é que chega a água na casa dele, como é que chega a luz na casa dele, como é que o gás canalizado chega na casa dele, o que está por trás disso, e tem toda uma super infraestrutura e ninguém sabe. O pessoal está preocupado em acender a luz e que a luz esteja lá na tua casa. A gente também tem uma pesquisa que eu achei bem interessante falar, na verdade eu até procurei para atualizar aqui para essa apresentação, mas eu não achei mais. Eu acho que ela meio parou, então a única que eu tenho é de 2018, mas mesmo assim é muito gritante, né? A gente sabe que tem 11 milhões de habitantes que são considerados semi-analfabetos no Brasil. De 3 em cada 10 brasileiros têm dificuldade de fazer uma leitura escrita ou alguma operação de matemática da vida cotidiana. E mesmo as pessoas, algumas delas com cultura letrada, muitas vezes não compreendem o texto do cotidiano. É aquela coisa de interpretação de texto.
falta interpretação de texto, mas é uma coisa mais profunda, né? A gente já vai lá se adentrar em questões de educação e tal, mas é isso, assim, se a gente tem esse perfil, se a gente sabe disso, a gente tem que, trabalhar muito a questão da comunicação, principalmente no nosso ambiente. Como, por exemplo, o público vai entender o que é uma revisão tarifária, o que isso implica na conta de água da pessoa, o que é uma deliberação, né? Ninguém sabe, deliberação é uma norma, né? Enfim, mas deliberação, essa palavra já é complicada, assim. Por que a gente tem reajuste todos os anos na conta de água, na conta da luz, na conta de energia? Pode passar. Então, assim, a gerência de comunicação, é claro, em qualquer instituição, né, a área de comunicação, ela já tem esse trabalho de decodificar as informações. A área de comunicação, ela faz isso, né, trabalha com marketing, com a publicidade, com jornalistas e tal. Então, a gente já tem esse papel desafiador, que é de traduzir todos os termos técnicos, de traduzir as deliberações que a gente elabora aqui na agência. Então, isso é recorrente. Quando esse estudo caiu no nosso colo, eu falei, nossa, ela é mais profunda ainda, e linguagem simples, eu sempre digo, ela não tem nada de simples. Ela é muito complicada, você pegar um assunto super complexo e transformá-la, né, numa informação de fácil, que todo mundo possa entender, que toda pessoa leiga possa entender. É claro que a gente vai chegar num patamar que há uma questão técnica que não tem como traduzir, assim, ainda mais na área de gás canalizado, né? Enfim, é super complicado. A gente até dá risada aqui, às vezes, dos termos e fica, coçando a cabeça para fazer um release, meu Deus do céu, eu preciso traduzir essa informação. Mas é um desafio, não tem jeito, vai ser sempre. Pode ir? Bom, na agência a gente tem, então, já tem trabalhando isso há muito tempo, né? E agora com mais afinco, os nossos materiais institucionais, as redes sociais, nosso site, o boletim da Arcesp, as campanhas de saúde, as campanhas educativas, né? O Arcesp Explica, a gente já começando a tentar explicar o nosso trabalho, os nossos releases que vão para a imprensa, e a intranet, que também a comunicação interna é extremamente importante, também entra dentro desse processo. Nada como se comunicar com os funcionários da agência, né? E o ambiente digital. É evidente que todo mundo sabe, já falei para vocês lá no comecinho que tem na lei da transparência que os sítios, os sites tinham que ter uma linguagem mais clara e acessível também, no artigo 8. Então, eu fiz um pequeno, abrangir aqui uma pesquisinha de como a gente está dentro do ambiente digital. Agora, então, mais ainda. Pode passar. Por exemplo, os usuários globais, né, da internet, eles totalizam 4,95 bilhões no começo desse ano. Isso representa 62,5% da população mundial, que estão dentro lá do mundo digital. 4,62 bilhões de pessoas são ativas nas redes sociais. Isso representa 58,4% da população mexendo o dia inteiro nas redes sociais. Em média, os brasileiros ficam 5,4 horas na internet com o celular. De 215 milhões de habitantes no Brasil, as conexões móveis alcançam já 97% da população. E o Brasil tem atualmente mais de um telefone, mais de um smartphone por habitante. São 242 milhões de celulares em uso no Brasil, que tem um pouco mais de 215, 214 milhões de habitantes. Se a gente adicionar notebook e tablet, isso vai para 352 milhões. Ou seja, a gente está morando no ambiente, no ambiente digital, praticamente. E a linguagem aí, né, é importante para caramba. Então, já sabendo desse conceito, já entendendo a questão digital, a gente deu uma turbinada muito importante nas mídias sociais, de uns 3 anos, 4 anos para cá, com o Arcesp Explica, e principalmente na época mais pesada da Covid-19, que a gente teve tanto que fazer a comunicação para fora da agência,
como para dentro, né, da agência, com a comunicação interna. Acho que ela nunca trabalhou tanto na vida, né, para a gente passar todo o conhecimento que a gente estava tendo um atrás do outro com a pandemia, né? Então, e trabalhando muito com designers. Vejam vocês que, assim, o trabalho da arte é super importante. Arte e texto são super casados, tem sempre que estar juntos. A gente fez também na época desse estudo, e ainda estamos trabalhando em cima disso, né? Foi só, tipo, mais ou menos um pequeno diagnóstico de todos os produtos que a gente tem aqui, como notas técnicas, releases, deliberações, enfim, tudo que a gente produz, além dos nossos materiais institucionais também de comunicação. A gente teve que analisar um por um, né, o nível de possibilidade de decodificar esses textos, né, as questões jurídicas que estão muito dentro da nossa realidade aqui na área da regulação, o público-alvo que isso atinge. É evidente que, sei lá, uma pessoa, sei lá, uma dona de casa, uma pessoa que não tenha muito conhecimento, não vai pegar uma deliberação da CESP e ler, né, dependendo do assunto que for. Ela vai direto no release, ou num post nas mídias sociais, ou num post dentro do site. Então, também analisar esse público-alvo, a importância da possibilidade técnica, né? E também os materiais de apoio. A Samira também citou isso, da necessidade de ter um material de apoio, se há necessidade ou não, ou se de fato a gente precisa ter, dependendo do assunto, né? Quando o assunto vai direto mesmo no usuário final. Então, o próximo slide é só um exemplinho, né, do nosso pequeno estudo aí de trabalho, que ele ainda vai ser mexido, ainda vai ter 1000 opiniões em cima dele, ainda não é nada finalizado. Então, já chegando no final aqui da minha apresentação, o que a gente começou a fazer na Arcesp, né? A gente, primeiramente, todo esse trabalho que a equipe teve lá em 2020, a gente apresentou para toda a agência. E o legal é que teve uma participação muito bacana de todos os funcionários. Então, eu falei, olha, um ponto positivo, aí o pessoal está interessado em saber o que é essa coisa de linguagem simples, aí, né, entrando como um projeto dentro da agência. O próximo passo, a gente descobriu que na ENAP tinha um curso, um módulo, né, de ética e cidadania na escola, e aí a gente também, com comunicação interna, né, sensibilizando o público interno da agência, porque é uma nova cultura. Linguagem simples é uma nova cultura. A gente precisa sair do normal que a gente vive, de achar que tudo que a gente está escrevendo, tecnicamente, as pessoas vão entender, e achar que está sendo transparente apenas colocando isso no site, mas às vezes não é transparente para ninguém. Então, a gente deu essa ideia, 13% dos funcionários da agência aderiram ao curso gratuito pela ENAP, o que foi positivo também para a gente. E a gente começou a fazer essas dicas de linguagem simples também para o público, que é tipo, use as frases na ordem direta, use frases curtas, não exagere no tamanho, né? Quanto mais você tenta explicar no começo do texto que você está fazendo, mais confuso fica. Então, use no mínimo 20 palavras, enfim. A gente foi soltando isso a cada mês para já ir, né, fazendo com que as pessoas se interessassem pelo tema aqui dentro da agência. O próximo slide foi a webinar, eu fui moderadora de um webinar também, junto com a Tassiana, aqui, minha fiel escudeira, a Isabel, que é do laboratório lá da Iris, que é aquele que eu comentei com vocês lá no começo, que agora, né, virou lei estadual, a questão da linguagem simples, e a Mariana Alves, que é também a responsável pelo programa lá aqui na Prefeitura de São Paulo, que foi o primeiro, né, a primeira lei municipal de linguagem simples. Então, também teve esse, né, digamos assim, produto do nosso projeto para também abraçar aí o pessoal e falar, olha, estamos falando sobre linguagem simples. Aí, a Arcesp, né, nossos diretores entenderam da necessidade desse assunto dentro da agência e a gente resolveu capacitar, de fato, os funcionários. Então, a gente contratou a Heloísa Fischer, ela é percussora nesse assunto, né, da linguagem simples, desse conceito, né, da linguagem simples.
ela trouxe esse movimento da linguagem simples para o Brasil, e ela promoveu, e ela faz cursos desses para administração pública já há muito tempo. Então, eu falei, putz, ideal, porque ela conhece, né, nosso setor público, né, nada melhor do que isso. Então, a agência promoveu aí 3 turmas, duas no mês de dezembro de 2021 e uma turma em 2022, em janeiro. A gente contou com 40% de participação dos funcionários, também foi super positivo. Então, assim, já dá para entender que as pessoas estão gostando do tema e estão achando que isso é importante de fato. A gente também fez uma pesquisa para saber o que, apesar de a gente imaginar, né, porque teve bastante gente querendo participar do curso, vamos pensar numa pesquisa para entender internamente se realmente, de fato, as pessoas curtiram, né, o curso. Então, super positivo, 100% respondentes indicariam um curso para um amigo, achavam que é possível adotar a linguagem simples por toda a Arsesc, isso é super importante, e que os benefícios podem chegar ao público externo, isso é o mais importante ainda. Praticamente metade respondeu que aceitariam ser multiplicadores desse conceito da linguagem simples, esse é o foco que a gente vai começar a trabalhar agora em 2023, e o curso teve nota de 9,3. Então, assim, fiquei bastante feliz que a gente conseguiu aí uma coisa bastante positiva em relação à linguagem simples. Agora, quase finalizando, gente, penúltimo slide. O nosso site vai ser lançado em breve, ele já foi todo trabalhado na questão da linguagem simples, tanto do conteúdo quanto do design, na questão da arte, como eu disse para vocês, que isso trabalha junto, isso é casado, o texto com a arte, para as pessoas entenderem, saberem aonde clicar, né? Eu vou mais fácil a funcionalidade também do site, né? Isso é super importante. E essas cartilhas são as novas cartilhas de energia elétrica, a gente começou a trabalhar no meio do ano de 2022, são cartilhas de energia, são novas, é um material novo da agência, que também já está com esse trabalho todo aí que a gente está fazendo de linguagem simples. Os nossos próximos passos agora, de fato, é formalizar uma equipe de linguagem simples. Ela está agora focada dentro da área de comunicação, isso é um fato, a gente quer expandir isso para as outras áreas, que é muito importante a gente ter os técnicos de outras áreas, apesar da gente sempre trabalhar com os técnicos de outras áreas, porque é impossível a área de comunicação não ter do lado um técnico para nos passar todas as informações necessárias para que a gente possa escrever todos os textos e fazer todas as coisas. Então, a gente precisa desses técnicos conosco, a gente viu lá na pesquisa que eles acham que tem essa possibilidade de isso correr para fora também da agência. Então, a gente vai montar essa equipe de linguagem simples já em 2023. A gente entrou em contato com a Escola de Governo aqui de São Paulo, que tem um laboratório de inovação, até meu gerente que está aqui, o Alexandre, assistindo também, a gente está aí, né, resolvendo fazer essa parceria com a Escola de Governo o ano que vem. Um glossário também, a gente tem que fazer isso urgentemente já para disponibilizar no site, nas nossas mídias sociais, com os termos técnicos da agência, atualizar nossos materiais institucionais, né, porque tem muita coisa, e continuar elaborando aqueles nossos cards com as dicas das metodologias da linguagem simples. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Silvia. Poxa, quanta informação legal e quanta pesquisa, hein? Às vezes a gente acha, é muita coisa, né? Olha, cada dica bacana. Obrigada. Bom, vamos na sequência aqui, vamos ouvir agora a Tassiana, que vai trazer um pouco também da experiência dela, vai falar do Hidrologiquez. Bom, eu queria agradecer aí a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa trajetória, né, com a linguagem simples. Queria confirmar, vocês já veem a minha tela? Legal. Sim, bom, tá ok. A gente, embora na ANA, desde a sua criação, a gente tenha um compromisso com a questão da linguagem, né?
a gente foi se dar conta desse desafio e desse movimento, né? Como tanto a Silvia quanto a Samira sinalizaram, né? Que é um movimento na administração pública no mundo, né? E ele está mais forte aqui no Brasil nos últimos tempos. A gente se deu conta disso num processo de inovação, né? Então, eu vou contar um pouco da nossa experiência, da nossa trajetória e das nossas reflexões. Eu vou focar a minha fala para o processo regulatório, que é o objeto aqui desse webinar, né? Mas a nossa experiência, ela é para além dos documentos do processo regulatório, e como a gente tem sido muito procurado por vários órgãos também interessados nesse movimento, a gente colocou todas as nossas, tudo que a gente produz, toda ferramenta nova, toda experiência nova, a gente está colocando no nosso site, num documento chamado Linkoteca. Então, tudo que a gente fez ao longo desses anos, né, a gente tem lá um documentozinho que é a Linkoteca, pode ir lá clicar e aí tem acesso ao que a gente produziu, né? Fizemos um planejamento de ações do ano, tem lá o nosso planejamento. Fizemos uma ferramenta nova, tem lá. Então, eu vou focar, né, no processo regulatório, mas a nossa experiência, ela ultrapassa outras camadas, assim, né, em publicações, enfim, outras coisas que podem contribuir de alguma maneira para a inspiração aí. Bom, o nosso Hidrologiquês, nosso projeto, né, um dialeto próprio do setor das águas, fomos carinhosamente apelidados esse nosso projeto, que ele não se resume às palavras da hidrologia, né, da conversa da hidrologia, mas é um jeito carinhoso para mostrar esse movimento da linguagem simples, né? E aí, também um dado que a própria Silvia já trouxe, né? Como que a nossa, do indicador de alfabetismo do Brasil, né? Que apenas um pouco mais de 10% da população consegue compreender textos, né? Textos complexos. E a gente se deparou com uma pessoa, de fato, Zé das Couves, né, que é um usuário de recursos hídricos, é um irrigante que atua na bacia do Verde Grande, é uma pessoa... É claro que a gente, né, mudou o nome do personagem, mas a gente foi na ponta, a gente foi ouvir, né, as pessoas na ponta, num ciclo de inovação, e ao conversar com um conjunto de atores nossos regulados, né, a gente identificou coisas muito interessantes, né? Então, o Zé das Couves, por exemplo, era um cara que era sempre multado, né? Ele não cumpria as nossas normas. E a gente foi tentar entender por que ele não cumpria as normas. E ele falou, olha, no início eu não era tão familiarizado com as regras e andei tomando umas multas de forma involuntária, por falta de conhecimento, né? Ele não conseguia entender a norma, né? Então, a exemplo do Zé das Couves, né, que ele precisa de um consultor para traduzir a norma, a gente conversou com vários atores na bacia hidrográfica, e aí a gente identificou que era comum as pessoas, as empresas, as instituições terem um escritório de advocacia contratado, ou um consultor específico, ou tipo um despachante. É como se tivesse um intermediário entre nós, reguladores, e o regulado, né? E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar como regulador, né? Porque se precisa de uma figura no meio do caminho, né, é bem provável que a gente esteja aumentando nossos custos regulatórios, né? Para a implementação de uma norma, né, é preciso contratar alguém para implementar, para entender, só para entender, né? Então, assim, como a linguagem ela impacta no processo regulatório, né? E que, eventualmente, mudar essa cultura da linguagem pode trazer benefícios para a efetividade regulatória na implementação das normas, né? Então, né, esse daqui que é os nossos... A gente usa cada setor tem o seu dialeto, né? Tem o juridiquês, o burocratês, o fiscalês, o hidrologiquês, enfim... a gente foi conversando com várias pessoas de vários órgãos, né? E cada um tem o seu dialeto, suas palavras, que são típicas do setor. Mas quando a gente está falando da linguagem simples, não se trata apenas de palavras, não é só uma tradução da palavra, não é só uma explicação da palavra. Tem um pouco a mais do que isso, né?
E às vezes a gente não está falando só do Zé das Couves, né? O nosso público passa por outros atores, passa pela Maria, que é servidora do nosso órgão, né? Ou do órgão aí de vocês, que trabalha com outro setor regulado, né? Lá na Arcesp são vários setores, né? Saneamento, energia, gás. Provavelmente a pessoa que trabalha com gás não entende o que o cara da energia está falando, que o cara não entende, né? Então a gente não está falando só para a pessoa que é aquele analfabeto funcional, nós estamos falando também para o nosso colega que é doutor no setor dele, né? Então é importante a gente perceber o quanto essa questão da linguagem ela perpassa outras camadas, né? Tem também o cara da imprensa, né? A Silvia falou dos releases que ela vai fazer, então a gente vai falar com a imprensa e a gente tem que traduzir as coisas para que o cara entenda, né? Tem também pessoas, a gente usa uma quantidade gigantesca de siglas, né? O quanto, de repente, as siglas, alguém tem que ficar, né, traduzindo, buscando lá, botando no Google para tentar achar qual é o significado, né? E tem também outras pessoas, e a exemplo da Antônia, ou vários de nós, que não tem tempo para ler um documento de 200 páginas para entender o que é aquele troço, né? Então, quando a gente está falando nos tempos de hoje, em que a audiência e o tempo de cada um é um recurso escasso, né? É importante que a gente use a linguagem para transmitir a nossa mensagem. Então, um cuidado maior, um compromisso maior com a linguagem, com que mensagem exatamente eu quero passar, né? E a preocupação dessa hierarquia, ou essas camadas de informação que a gente vai passar, à medida que o público vai demandando mais informações, né? Então, assim, isso é só para exemplificar. E tem vários outros atores que a gente dialoga com a universidade, com outros órgãos, enfim, a importância também é a gente perceber com quem que a gente está falando, né? Em que documento a gente fala com quem, né? Porque, eventualmente, a gente pode estar falando num documento com mais de um ator, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui, muito legal da regulação também, que é da Anvisa, né, que a Anvisa, ela mudou, ela fez uma revisão das suas normas descritas das bulas de remédio, né? Vocês devem lembrar que no passado a bula de remédio não tinha como entender aquela bula de remédio. E eles separaram aquele documento em duas partes. Uma parte que é para o paciente e uma parte que é para o médico, que é técnico, né? Então, a Anvisa regulou como se escreve as normas de remédio, né? Colocando a importância do público que vai ler aquele documento. Então, acho que esse é um exemplo bem interessante do setor de regulação, preocupado com quem está com essa linguagem, com quem está acessando esse documento, né? Eu acho que isso é uma experiência interessante para a gente se inspirar para as nossas normas, para quem que a gente está falando, né? Então, assim, rapidamente, né? O que é a linguagem simples? Né? É quando você encontra rapidamente o que você procura, né? Entende imediatamente o conteúdo e usa facilmente a informação. E para isso é preciso não só as palavras adequadas, né? É preciso, às vezes, um visual adequado, uma sequência lógica adequada, né? Uma sequência que vai aumentando o grau de complexidade, uma distribuição. Qual exatamente o conteúdo que precisa ter para cada ator, né? Também vale dizer o que não é linguagem simples, né? Não é sinônimo de informalidade, de uma linguagem coloquial, não é resumo, não é o resumo, né? Assim, faz um resumo aí, né? Pô, não é exatamente um resumo. Não é perda da qualidade técnica da informação, né? Não é abrir mão da qualidade, mas se há conteúdos técnicos que não são, ou termos técnicos que precisam ser usados, que eles sejam explicados, né? Então, aqui há várias camadas da linguagem simples, né? Então, é importante pensar na mensagem, quem é o público e qual é essa mensagem principal naquele documento, né? Que às vezes que a gente quer comunicar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, qual é a mensagem principal naquele documento? A questão das frases, né? As palavras, quais são as mensagens principais e secundárias, a hierarquia das informações,
a organização das ideias, né? O que eu preciso entender antes para entender depois. Às vezes é um comando, né? É uma norma que você precisa de um comando, você precisa fazer uma coisa e depois fazer outra coisa, né? Então, a sequência das informações, elas ajudam, né, na compreensão, né? E os elementos visuais, e também, como acho que a Silvia ressaltou, né? No ambiente regulatório, acompanhado da linguagem simples, um outro movimento muito inspirador para a gente é o movimento do direito visual, né? Que no setor jurídico, isso também é um movimento crescente, muito interessante, que vem acontecendo, assim, várias experiências no setor jurídico aplicando a linguagem visual para comunicar peças, comunicar processos, comunicar contratos, né? E como a gente trabalha com normas e tem um rigor, uma linguagem que assemelha, né, ao ambiente jurídico, ele é bastante inspirador para a gente. E a experiência muito boa, como a Silvia já trouxe, é o pessoal do Ceará, né, o pessoal do IRIS, do Laboratório do Ceará, que eles estão colocando essas duas coisas juntas. Então, eles são uma grande inspiração para a gente, né? Na ANA, a gente tem um documento, uma ferramenta, né, que é acessível. Acho que Luísa, nossa companheira ali do laboratório, está aí, pode colocar o link desse documento do nosso site. E são um conjunto de passos que ajudam a colocar a linguagem simples em um determinado documento, né? Essas coisas que a Silvia usou na campanha dela lá, mandando cards para o pessoal, né? Aqui a gente tem também esse material organizado numa única ferramenta e que ajuda a gente para uma série de coisas, né? Sempre que a gente vai fazer, né, aplicar a linguagem simples no documento, a gente retoma isso, ou alguém vai precisar, a gente usa isso, né, para um determinado procedimento. Esse material usou linguagem simples? Espera aí, o que significa na ANA ter usado linguagem simples? Aí a gente retoma esse documento para ver se usou linguagem simples, né? Que vai desde o planejamento, ver quem é o público, organizar as ideias, priorizar as frases, enfim. Então, tem uma série de dicas que podem ajudar. Eu não vou entrar no detalhe dele, né? E no processo regulatório, né? A OCDE é sempre uma boa referência para a gente, né? Para falar de boas práticas regulatórias. Então, a gente foi bebendo nessa fonte, né, de ver o que a OCDE falava de linguagem simples, né, do plain language. E a OCDE, em alguns dos seus documentos, eles trazem a questão da linguagem, né, nos textos regulatórios, a importância de ter textos regulatórios, as normas escritas com uma determinada linguagem, né? Eles também recomendam aos governos de que sejam feitos treinamentos para as pessoas para usar adequadamente a redação jurídica e usando a linguagem simples nessas redações, né? E eles também trazem outros aspectos, assim, da importância da efetividade da comunicação regulatória, né? Efetividade regulatória, efetividade de que o regulado, de fato, compreenda a norma que ele está submetido, né? A importância dele compreender essa norma. E que, para isso, para ele compreender e para ele se engajar, né, requer uma série de elementos, ele precisa de fato entender. E a Samira trouxe um pouco disso, né, nos processos de participação social, né, nas audiências, enfim, o quanto o envolvimento dessas partes, até na construção da própria norma, né, ele precisa entender do que se trata, entender qual que é como aquilo impacta a vida dele, né, e a linguagem. Para ele poder participar de tudo isso, ele precisa minimamente entender do que se trata, né? Então, a linguagem simples é fundamental nesse processo de garantir a efetividade regulatória. Então, assim, a complexidade nos textos regulatórios, ela pode aumentar os custos regulatórios, como eu falei do caso de um intermediário, né? Ou do tempo, o tempo que as pessoas gastam para a compreensão das normas, né? E quanto mais complexa uma norma, né, mais tempo e dinheiro serão gastos para sua compreensão e implementação. O outro lado, né, o antídoto disso, né,
a linguagem simples, ela pode ser uma ferramenta para aproximar o regulador do regulado, né? E então é um caminho que representa uma alternativa mais barata, mais rápida, né, que propicia um aumento da efetividade regulatória. Isso não quer dizer que seja fácil, né? A Silvia falou também sobre isso. Não é fácil escrever um texto com linguagem simples. É preciso mudar uma cultura, uma forma que está instituída, arraigada na nossa cultura, na forma de escrever, na forma de falar, né? Que era bonito falar com aqueles termos jurídicos, aqueles termos, né? Então, a gente precisa mudar essa cultura. E como uma mudança cultural, isso leva tempo. Isso não acontece de uma hora para outra. Né? A gente vai precisar de muito tempo de investimento, de formação de gente, de fazer campanha, de ficar lembrando o tempo todo as pessoas sobre a importância disso. Na ANA, a gente já está fazendo isso pelo 3º ano. Né? E aí a gente vê que ainda é um movimento que precisa continuar, precisa desse estímulo o tempo todo. Né? Como que a gente vê aí uma série de oportunidades de aplicação da linguagem simples no processo regulatório, né? A gente, aqui é um esqueminha, assim, né, para a gente pensar aqui, pensando que o processo regulatório, né, vai desde o planejamento da regulação, e aí a gente tem a agenda regulatória como um documento, né, que consolida quais são os temas para a regulação, é um documento oportuno para a gente aplicar a linguagem simples. Durante a elaboração de uma própria norma, né, desde as apresentações que são feitas, que são levadas para os momentos de participação social, nas audiências, nas consultas públicas, ou os documentos que são colocados disponíveis, como um AIR, uma análise de impacto regulatório, né, o relatório da análise, o que veio do processo regulatório, das consultas públicas, né? As normas em si, ou manuais que venham acompanhado dessas normas, né? Todos esses materiais, eles são oportunos para aplicar a linguagem simples. A própria OCDE também fala um pouco, ela cita sobre o estoque regulatório, né? Ela também fala sobre a importância na consolidação, na gestão do estoque regulatório, a oportunidade de aplicação de linguagem simples, né? E na avaliação do impacto regulatório também, né? Na hora de fazer os ARRs, né? Também é um outro momento oportuno, que são documentos de interface com a sociedade. Qual a nossa experiência por enquanto, né? A gente vê que aqui tem um monte de coisa que a gente ainda precisa fazer, né? O que a gente já fez até agora, né? Vou contar um pouquinho do que a gente fez, que foi num manual de normas. A gente tem um manual interno de como fazer as normas dentro da ANA, né? A gente elaborou alguns modelo de como fazer a IR, e esse modelo de como fazer a IR, ele né, tem esse compromisso da agenda regulatória, e também a gente está finalizando, ainda não está público, o modelo de avaliação de resultado regulatório. Então, no manual de elaboração, todos esses materiais são acessíveis no nosso site, tá, gente? Quiser entrar lá, pode entrar, né? E pode se inspirar, né? Tem um programa maravilhoso na Prefeitura de São Paulo que chama Copia e Cola, né? Um programa, assim, se alguém está fazendo uma coisa boa, a gente tem que ir lá copiar e colar, adaptar no nosso, então é Ctrl+C, Ctrl+V, e aí a gente se adapta, né? Então é para se inspirar mesmo, por isso que a gente coloca tudo público, né? Esse manual, ele orienta que as áreas, isso é um textinho, né, que orienta que as áreas produzam os textos regulatórios com linguagem simples, mas o manual em si, né, ele tem uma sequência das informações, foi pensado uma sequência lógica para orientar o usuário desse documento, é um usuário interno da ANA, né, mas é esse exercício já de mudar a linguagem. Tem uma preocupação com a hierarquia, com a diagramação e a recursos visuais ao longo do documento. Esse modelo de relatório de AIR, que todo mundo que trabalha com regulação, né, a importância desse material aí, dessa referência. Então, esse material aqui é só um templatezinho, ele tem todo ele detalhado, né, é possível acessar, e ele usa recursos visuais, ele usa vários mecanismos, né, preocupação com uma linguagem, uma explicação para o leitor, para que a produção do AIR seja feito usando a linguagem simples. Isso não é uma garantia,
né, de uso, mas é uma ferramenta que estimula a aplicação desses recursos, tá? A nossa agenda regulatória, a nossa próxima cartilha da agenda regulatória, não vai ser a agenda regulatória em si, o texto, a deliberação aprovada pela diretoria, mas sim um documento sobre a cartilha. Ela está numa etapa final de elaboração, né? E ela já é um avanço ainda maior na aplicação da linguagem simples, tanto nos textos, nas explicações, como na cara mesmo do documento, com uma preocupação visual, né, com uma navegabilidade do documento, a sequência das informações. Então, aqui é um gostinho, ela ainda não finalizou, né? E por fim, assim, então essas foram as nossas experiências com produtos em si, né, para o processo regulatório, né? Mas como é um movimento que a gente precisa mudar a cultura, né? A gente tem feito planos anuais de ações na ANA e para o setor de águas e saneamento, para estimular esse movimento da linguagem simples, né? Então, todo ano a gente tem feito esses planos com vertentes, né, de identificar e valorizar cada experiência que acontece dentro da ANA. A gente procura valorizar isso, né? Cada pessoa que foi produzir um documento, fez alguma coisa, a gente tenta acolher isso, e tem um grupo dentro da ANA que tem... a gente apoia, né? Quem tiver esse interesse, a gente apoia. Então, a gente tem um conjunto de ações para identificar e valorizar, um conjunto de ações para disseminar a linguagem simples dentro da ANA, então, com campanhas, ferramentas de apoio, esses templates, né, esses modelos que a gente está fazendo. Tem um outro que está no nosso site, a gente acabou de publicar, que é um material que ajuda a aplicar a linguagem simples em interfaces digitais, seja no site, no aplicativo. Então, tem umas dicas, né, sobre como aplicar linguagem simples porque não é só um documento escrito, não é só uma norma, né? A gente se comunica por várias formas, vários meios, várias plataformas, né? Então, a gente procurou produzir um material de referência para quem for produzir um site, um sistema, um aplicativo, possa usar a linguagem simples nesse material, né? Com ações de capacitação e com ações de simplificação de documentos propriamente ditos, né? Aqui tem alguns indicadores do que a gente tem feito, né, com os servidores. Nós elaboramos uma trilha de capacitação, tem várias dicas, está no site, né? Os servidores que fizeram cursos dessa trilha, e são concursos na ENAP, e alguns outros materiais também de linguagem simples. Engajamos 90% das áreas da ANA, participaram de eventos. A gente foi fazer visita virtual nas áreas para explicar como que é possível aplicar, com vários exemplos, né, de aplicação de linguagem simples. Os webinários, eventos que a gente participa, como esse daqui, internos ou externos, né? Ferramentas criadas para estimular o uso de linguagem simples, projetos de simplificação concluídos, né? Enfim, a gente tem aqui alguns dos indicadores desse movimento que a gente vem fazendo, né? Como eu disse, tem muita gente trabalhando com isso, existe uma rede de linguagem simples. Quem tem interesse em participar da rede é muito bacana, porque lá você pode acessar outros materiais, ter contato com outras experiências, né, que ajuda a gente a trocar ideias, né, e se fortalecer, porque como é uma mudança cultural, é um negócio que dá trabalho, né? Então, é legal a gente ser reconhecido quando a gente faz alguma coisa. Então, assim, é um prazer poder contar nossa experiência aqui, porque é um reconhecimento também do nosso trabalho, né? E poder contar para outras pessoas, isso é muito, muito legal e ajuda, né? Recarrega as nossas baterias para o dia a dia, que é difícil, né? E, por fim, então, aqui, né, tem um QR Code aí com o endereço para o nosso site, onde a gente tem toda a nossa experiência, videozinhos, os materiais, e também estamos à disposição para qualquer coisa, temos e-mail, e a Luísa também foi botando aí os nossos links aí todo no chat. Então, é isso. Obrigada.
Obrigado, Tassiana. Obrigado, Luísa, que está aí colocando também as informações. E até para dizer que realmente a gente se despertou para esse assunto, né, depois do trabalho aí que o pessoal da Arcesp desenvolveu, a Samira com a Silvia. Conhecemos também o trabalho de vocês aí na ANA, né, e até para dizer que a gente pretende, né, já pensando em 2023, uma parceria para ter um curso específico. Que realmente eu acho que, estou até recebendo umas mensagens no WhatsApp, está todo mundo aqui impressionado com a profundidade do conhecimento que vocês buscaram, né, até referenciais de outros países, para tentar entender como é que esse movimento pode ser a realidade aqui no Brasil. Então, obrigado, Tassiana. E aí eu queria convidar nossos colegas que estão aqui participando para colocarem no chat já alguma pergunta, algum questionamento, para que a gente possa aqui explorar um pouco o conhecimento das nossas meninas superpoderosas. Eu queria que começasse uma pergunta, primeiro para a Samira, até para a gente entender, né, dentro dessa dinâmica de pensar um pouco do processo simplificado, se você, Samira, tem percebido, e posso até expandir a pergunta para as outras duas colegas, se esse novo modelo de participação social que a gente pensa, né, de não ter mais audiências públicas só presenciais, em modelos virtuais, redes sociais, se isso aliado com essa simplificação da comunicação, se isso tende a ser um movimento crescente e que seja efetivo. Primeiro, deixa eu parabenizar aqui minhas colegas. Parabéns, Silvia. Ótima sua apresentação. Eu conheço um pouco do trabalho da Arcesp, mas já está mais avançado do que eu tinha acompanhado. Parabéns. Tassiana, parabéns. O trabalho de fôlego da Ana. Enfim, estou muito feliz nessa conversa aqui da gente, né? E, Carlos, o que eu acho, né? Eu acho que antes da pandemia, essas instâncias de receber o cidadão, elas eram todas presenciais, né? Assim, a gente fazia audiências públicas presenciais e às vezes rodava, no caso aqui da Arcesp, quando estava lá, a gente rodava algumas cidades do interior, às vezes para fazer, então assim, era um custo, né? E mesmo assim com pouca adesão. Se bem que no interior, às vezes, assim, ela é mais participativa do que na capital, né? Então, eu acho que quando veio a pandemia, nós migramos para um virtual, né? Tudo virou virtual, né? Tanto que a gente não voltou mais para o mundo totalmente presencial. E eu acho que é, sim, um grande... Eu acho que é uma possibilidade de aumentar, eu acho que tem que manter essas atividades digitais. E, mais que isso, eu acho que a gente tem que entrar na comunicação digital, né? Eu acho que a Silvia trouxe uma fala bem importante, que ela fala que a gente tem que casar o texto e a arte, né? E eu acho que é isso. E isso na comunicação digital é imprescindível, né? E a comunicação digital, ela tem que ser rápida, ela tem que ser curta, ela tem que ser objetiva, segura, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da regulação. Claro que a gente vai ter as normas, claro que vão ser publicados no Diário Oficial, assim, vai seguir todo o rito que existe, mas desse rito tirar pílulas de outra forma de comunicação, né? Eu tive uma experiência recente que foi fazer pesquisa qualitativa para acompanhar nesse processo eleitoral, né, que era uma eleição super, né, que todos nós aqui sabemos como foi, e trabalhar para fazer um monitoramento de campanha presidencial com os eleitores indecisos. E aí é uma coisa muito interessante, porque assim, as pessoas estão indecisas, mas assim, onde elas vão buscar a informação? Elas vão buscar na rede social. Embora elas digam que assim, o que pauta meu voto é a proposta do candidato. Tá, mas aonde você vê a proposta do candidato? Aí eu vejo nas redes sociais, eu vejo em memes, eu vejo em vídeos curtos. Então, assim, é uma desconexão do que ela procura, do que se faz, e você pensa, né? Projeto de governo e tal, que já tem uma linguagem um pouco mais fácil do que as nossas normas regulatórias. Mas então eu acho que é um grande desafio, como foi nesse processo eleitoral, eu acho que é um desafio agora para o também, para a atividade regulatória, é a gente entrar nesse mundo digital com uma conversa fácil, uma conversa leve, e como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu acho, sim, que esse é um caminho que a gente vai ter que adotar. Legal. E eu percebi uma coisa que me chamou a atenção, aqui agora até direcionando para a Silvia,
né, que vocês fizeram também uma pesquisa, olhando um pouco de experiências de outros países, né? Então, que a gente não vai aqui inventar a roda. Conta para a gente, Silvia, o que você viu em outros países que você achou uma experiência diferente, alguma coisa inovadora e relevante? E tipo assim, isso aqui seria muito legal para a gente adotar e tomar como prática. Olha, eu acho que foi a base mesmo, né, da linguagem simples, porque quando eu estava pesquisando sobre o tema, lá em 2019, eu descobri que isso é lá da década de 70. Então, assim, esse assunto é novo para a gente, né, mas isso já é discutido há muito tempo. Então, acho que, de fato, a coisa mais importante foi essa lei aí do governo Barack Obama, né, que aí formalizou essa questão de linguagem clara. É claro que isso foi dentro das questões jurídicas, né? Como bem lembrou a Tassiana, a gente tem já um trabalho bastante avançado na área jurídica, se eu não me engano, até eu ia pegar essa informação, mas é uma juíza que editou um livro com as normas, com algumas normas já na linguagem simples. Então, assim, e na real é uma questão de linguagem cidadã mesmo, né? É democrático. Esse movimento ele vem para ser democrático, para as pessoas poderem entender o que elas precisam entender, porque às vezes parece que a gente não quer que as pessoas entendam. Então aí fica todo mundo confuso, né? Então precisa mudar. É de fato uma cultura. Eu acho que lendo todos essas experiências lá de fora, a coisa mais importante é essa base mesmo da democracia, é trazer um conhecimento para o público em geral, não só para quem é super técnico no assunto. Você pode ser técnico no assunto, mas você precisa saber explorar esse lado aí mais cidadão. O que eu achei interessante até na fala de vocês é que essa coisa da linguagem rebuscada, complexa, no Brasil tem um pouco desse discurso de autoridade, né? Então, se eu quero mostrar que eu sei de tudo, eu falo de uma forma bem complicada que fica difícil de refutar, né? Fica uma coisa assim, tipo, eu sou autoridade. Mas aí, Tassiana, eu queria até te fazer uma pergunta, né? A gente estava falando do hidrologiquês, né? Que é a linguagem dos hidrossauros, né? As pessoas mais antigas dos recursos hídricos. Mas uma questão que eu vejo um pouco de dificuldade ainda é na lei de acesso à informação, né? Que as respostas que são dadas para os usuários, elas às vezes vêm carregadas de um conteúdo tão técnico, de novo, essa coisa do discurso de autoridade, né? Que isso faz com que você receba a informação, mas nem sempre consiga entender o que foi passado aquela explicação. Vocês têm pensado alguma coisa nisso também, não só pensando no regulatório, mas de como levar outras informações que são pedidas para os usuários? Como é que a gente pode trabalhar isso também? Legal, Carlos. Quando você estava falando, me veio, tem uma imagenzinha assim, tipo um meme, né? Do acessar, que fala que o acessável não é necessariamente acessível. Tem um cadeirante, né, com cadeira de roda, e assim, tem ele para entrar dentro de um departamento, e aí tem uma escada para ele subir, né? E ele está tentando subir com a cadeira de roda, quer dizer, não é o fato de estar lá disponível a informação que quer dizer que as pessoas estão entendendo, estão conseguindo acessar aquilo, né? Não necessariamente acessível às pessoas, né? Uma coisa que a gente percebe, Carlos, é que a gente precisa envolver todo mundo de todas as áreas dentro da instituição, né? Isso não pode ser uma coisa, um compromisso só da área de comunicação ou de uma área de inovação, tem que ser um compromisso com todo mundo que produz a informação, né? Então, quem responde uma lei de acesso à informação, às vezes está lá, é um técnico que faz o texto que vai responder a LAI, né? Às vezes é o ouvidor, né? Que também está se aproximando desse movimento, né? Então a gente, o nosso compromisso é contaminar no bom sentido todo mundo para esse movimento da linguagem simples, né? Que todo mundo se sinta sensibilizado
Então, ele é também uma causa, né? A gente sempre, a Eloisa Fischer fala muito, né? A linguagem simples é uma causa também, né? Você se comprometer com aquilo, além de ser uma técnica de escrita, uma técnica, né, para se comunicar, é uma causa social. Você fala assim, não, eu estou comprometido no trabalho que eu faço de fato, dar acesso, né, tornar acessível aquilo que eu estou... aquilo que estão me pedindo, aquilo que eu devo, né? Sobretudo a gente que trabalha com o direito de acesso a um bem, né? A um bem público. Então, é uma causa. Então, é isso que a gente tem trabalhado para... com todas as áreas dentro da ANA, né? Sensibilizar as pessoas de todas as áreas para que elas se sintam, de fato, comprometidas com essa causa e vão gradativamente mudando essa forma de se comunicar. Legal, muito bom. Olha, o tempo voou, já são mais de 4h30, mas eu tenho uma última pergunta aqui, que está no chat. Primeiro, tem vários colegas aqui parabenizando pelo conteúdo de vocês, pela pesquisa que foi feita. Eu queria, então, fechar mais com essa pergunta, com vocês três interagindo um pouquinho, Samira, Silvia e a Tassiana. Ana Maria, que é a nossa assessora de comunicações aqui da ABAR, ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber das palestrantes que lidam com o uso da linguagem simples no dia a dia, nas agências, né, como evitar a armadilha de empobrecer os conteúdos, né, nesse processo de simplificação de linguagem. E aí ela fala que vê muito isso ocorrer, por exemplo, né, nos produtos ali jornalísticos que você tenta adaptar para a rede social. Tem um antídoto para isso? Como é que a gente faz, então, de novo, né? O discurso de autoridade torna inacessível, mas como também não tornar a coisa muito simplificada a ponto de se transformar numa informação vazia. Samira? Eu acho que, eu concordo com você, sabe, Carlos? Eu acho que a linguagem também é um espaço de poder, né? Eu acho que quando eu não permito, eu tenho um conhecimento técnico que nem todos entendem, eu mantenho também um certo poder sobre aquilo, né? Então, como a gente manter isso, né? Vamos manter o conhecimento sem o empobrecimento. Isso é super importante também. A gente não quer minar, né? A linguagem não vem para minar, a linguagem simples para minar o conhecimento técnico. Pelo contrário, é fazer com que as pessoas possam compreender aquele conhecimento científico rico de alguma forma. Então, eu entendo que uma forma de não empobrecer é ter materiais diversos que acompanhem uma determinada informação, né? Que você tenha a informação, sei lá, no caso da Arfesp é uma deliberação, no caso da ANEEL é resolução. Então, assim, que você tenha o material, mas que você tenha um vídeo, que pode ser para um especialista um pouco mais, que queira fazer uma matéria de jornalismo mais importante, que tenha a informação principal para o usuário, numa cartilha, num meme, num card de rede social. Então, eu acho que a diversidade de material é que pode garantir o não empobrecimento da informação. Eu concordo com a Samira dessa questão dos materiais de apoio, claro, mas eu acho que é técnica, gente. A gente não vai dar para fugir disso. A gente tem que se capacitar. A linguagem simples não é simples, apesar de ter esse nome, como eu disse aqui, para você decodificar uma informação e que ela não fique pobre, é super difícil. Demora, às vezes, para, sei lá, fazer um parágrafo, eu demoro horas. Porque você vai fazendo, aí você volta, aí você vai, você pede para alguém ler. Por isso que tem que ter uma equipe, né? A gente precisa de um laboratório mesmo, porque não é uma pessoa, ou sei lá, 3 pessoas que sabem, sei lá, fez letras, ou qualquer um. Quem redige, quem trabalha com a escrita, está apto a isso. E não é tão difícil. Se você entrar nessa técnica, se você entender, se você seguir os passos, ali como a gente tem, a prática vai fazendo com que você consiga ir aprimorando isso, entende? Então, assim, é muito complicado. Eu entendo a Ana, porque a gente trabalha nesse meio e a gente tem que explicar para jornalista, e jornalista não entende, escreve bobagem, aí você liga para o cara e fala, filho, arruma isso, está errado. É complicado. Então, eu acho que quando a gente está mais por dentro do assunto, com essas técnicas, fica mais fácil.
Eu queria também complementar, e é complemento mesmo, né, que às vezes é interessante a gente pensar para que público é cada informação, né? Porque às vezes a gente não precisa dar todas as informações técnicas para todos os públicos, né? Então, às vezes, qual é a essência de uma informação para determinado público, né? E qual a informação para outros. Então, acho que também tem essa possibilidade de camadas de informação a depender do público, né? E a depender do interesse também, né? Então, qual é a mensagem principal? Aí vem primeiro, né? Tem aquela coisa da hierarquia das informações, é uma outra técnica, né? De você trazer primeiro o que é o mais relevante, né? E depois você ir desdobrando, então, o que é o principal, e é como se fosse pop-ups, né? Desdobrando em caixinhas determinada explicação. E para chegar naquela caixinha última, sei lá, né? Caixinha eu estou usando como um recurso mais pensando numa internet, enfim, mas é possível nos textos também, né? Como numa hierarquia de informação, você separar, né, aquilo que é fundamental, que é aquilo que precisa de uma informação que vem depois, né? Então, tudo depende do objetivo daquela comunicação, né? Mas eu acho que essa pergunta da Ana Maria, ela é bastante pertinente, é uma preocupação que tem que estar sempre permeado quando a gente vai escrever, produzir um determinado documento, texto, né? A quem se destina e que informação que deve ser para cada um. Muito bacana, gente. Queria agradecer demais a presença de vocês, acho que o conteúdo foi extremamente relevante. Eu aqui, particularmente, fiquei muito surpreendido com muitas informações, né, que nós tivemos. Já dizendo aqui para os nossos colegas reguladores que aqui estão, que a gente tem proposta do ano que vem, 2023, um curso específico sobre esse tema. E, lógico, vamos buscar parceria de agências associadas e também da ANA. Pretendemos contar também com você, Tassiana. Agradecer, então, imensamente pela participação, Samira, muito obrigado pelo tempo disponibilizado, Silvia também, que está aí na correria, Tassiana, que esteve aqui com a gente pela primeira vez, seja bem-vinda à nossa casa, e dizer para os nossos colegas aqui, reguladores que nos acompanharam, essa nossa reunião, esse nosso webinar fica gravado e vai ser ainda assistido por muita gente, e aqui, então, só encerrar, agradecendo a presença de todos, em nome do nosso coordenador da CTG, o Dalton, e também do nosso presidente, Vinícius Benevides, agradecer a Alessandra, que está aqui também nos apoiando aqui nos bastidores com a nossa atuação, e a gente volta em breve com outro webinar. Obrigado, gente, parabéns, meninas, muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima. Obrigada, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.